Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do projeto 144EA e hoje eu vou falar de um assunto bem polêmico, principalmente para quem está nessa área quem está seguindo esse projeto que tem o nome de 144EA, de Engenharia de Alimentos, deve estar se perguntando por que a gente vai falar de nutrição. Eu gostaria de deixar aqui meu feliz dia do nutricionista para todos os nutricionistas que acompanham esse vídeo ou que vão ter acesso a esse vídeo. Hoje é dia 31 de agosto e se você quiser saber um pouco mais sobre a rixa que existe entre engenharia de alimentos e nutrição, é só acompanhar esse vídeo. Eu sou formado em engenharia de alimentos e muitas das pessoas que me seguem ou que veem os vídeos vêm dessa mesma formação, engenheiro de alimentos. Porém, a ideia desse projeto, apesar dele se chamar engenharia de alimentos, a ideia não é divulgar um curso de graduação, mas sim uma área que está presente dentro da indústria de alimentos e deixar a interação dessa área com outras áreas muito mais claras. Então, existe uma rixa antiga de engenheiros de alimentos e nutricionistas, que são profissionais formados em duas graduações diferentes. Porém, a área de engenharia de alimentos é uma área e a área de nutrição é outra área, que normalmente são entrelaçadas durante a nossa vida profissional. Se alguém falar para você, eu não gosto de nutricionista, ou se um nutricionista falar para você, eu não gosto de engenheiro de alimentos, pergunte o motivo. Pergunte por quê e deixa aqui nos comentários qual que é o problema que existe entre essas duas formações. Eu já venho na minha cabeça, quantos anos você tem, amigão, para estar falando desse jeito? A idade não é a idade que está no RG, é a idade mental. Eu venho de um tempo onde o rock era rock e o sertanejo era sertanejo. E essas duas pessoas, esses dois grupos nunca se misturavam e havia uma briga e uma rixa muito grande. Nos dias atuais, a gente já percebe a evolução desse pensamento com foco no resultado. Qual que é o resultado? Vender mais música, ter mais shows, entreter mais as pessoas. E muitos artistas fazem o que se chama de feat, que é o featuring, que é a colaboração entre artistas e até mesmo entre gêneros de artistas. Isso a gente tem que ressaltar que é algo que acontece dentro da indústria de alimentos. Então, se uma pessoa chegar para você, eu não gosto de um nutricionista ou eu não gosto de um engenheiro de alimentos, porque eles invadem a minha área, esse é um motivo muito bom. Você está roubando o emprego de outra pessoa. Mas aí eu te pergunto de volta, será que não é você que está roubando o lugar dele? Será que esse lugar tem um dono específico ou pode ser ocupado pelas duas posições, pelas duas formações? Um engenheiro de alimentos pode atuar na mesma posição que um nutricionista? Sim, com certeza. Assim como um médico veterinário, assim como tecnólogo em alimentos, assim como uma pessoa de formação em marketing. Nessas visitas aos clientes, eu já encontrei de todas as formações possíveis em desenvolvimento de produtos, por exemplo. Já encontrei pessoas da área de nutrição, já encontrei pessoas da área de marketing, já encontrei pessoas da área de administração, que são excelentes profissionais. E aí eu faço uma segunda pergunta para você. Ah, mas essa pessoa não tem a mesma formação que eu. Ele não se formou em nutrição? Ele não se formou em engenharia de alimentos? E que bom! Que bom que ele não se formou na mesma formação que você. E a empresa precisa das duas formações para criar um produto, criar um serviço, criar um processo muito mais elaborado e muito mais complexo, que une a visão tanto de uma pessoa de uma formação de uma área de ciências biológicas, quanto a visão de uma pessoa que veio de uma área de ciências exatas. Então aproveite e faça um fit entre engenharia de alimentos e nutrição. E veja como é que essa música, com a participação de outras áreas, vai ficar. Eu tenho certeza que essa música vai ficar muito mais bonita. E quem nunca ouviu essa frase, engenharia de alimentos cuida do alimento da boca para fora e nutrição cuida do alimento da boca para dentro. E aí você pergunta, será? Essa pessoa deve ser a mesma pessoa que fala que carro da é ruim. E aí você já imagina um velhinho de cabelos brancos. E não é verdade. Meu irmão, por exemplo, ele tem 20 e poucos anos e outro dia ele chegou com esse comentário para mim. Falei, cara,
Que ano que você vive? Você é mais novo que eu e ainda tem esse preconceito estabelecido. Então, a gente precisa, quando está trabalhando com alimentos e está trabalhando na indústria, a gente precisa quebrar um pouco desses paradigmas que são colocados na nossa cabeça, através dos pais, através da faculdade, através dos amigos e através até de memes da internet. Hoje em dia a gente é muito influenciado por piadinhas de internet que, de tanto se repetir, acabam virando verdade. Você acha que o nutricionista cuida da boca para dentro e você, como engenheiro de alimentos, não tem que se preocupar com isso? Eu te falo que você está redondamente enganado, principalmente na área de desenvolvimento de produtos. Se você não souber o efeito que aquele ingrediente faz dentro do organismo daquela pessoa, você não está desenvolvendo um produto com 100% do seu potencial. Eu, por exemplo, tenho muito problema com açúcares de álcool. Xilitol, manitol, eritritol, tudo que termina com ol me dá muita flatulência. Burburigmo. Esse é um efeito que os açúcares de álcool provocam em pessoas que têm intolerância. Se você é um engenheiro de alimentos e está desenvolvendo um produto e não sabe desses efeitos e não consome esse produto, talvez um nutricionista poderia estar te ajudando. Experimente desenvolver um produto chamando um companheiro nutricionista para te ajudar. Ele vai te dar muitos insights e muita experiência de vida que você, às vezes, não está se ligando. Uma outra coisa que a gente escuta sempre, o nutricionista não poderia estar fazendo isso. Quanto hoje da sua formação profissional, da sua experiência profissional, você viu dentro da faculdade? Muito pouco. Eu, particularmente, te digo que eu não uso muito do que eu aprendi na faculdade nos trabalhos que eu faço. E muito do que eu deveria ter aprendido, se é que é possível se aprender isso na faculdade, eu utilizo no meu trabalho hoje. Por quê? Muitas das coisas são gerenciamento de pessoas, inteligência emocional, técnicas de venda, negociação, precificação. Isso eu não aprendi na faculdade de engenharia de alimentos. A mesma coisa eu digo para os nutricionistas. Muitas das coisas que um nutricionista hoje sabe, ele não deve ter aprendido na faculdade, ele deve ter trazido da experiência de vida que ele teve. Então, um exemplo muito claro, esse ano a gente passou numa auditoria de FSSC 22.000. Quem que foi a auditora que nos auditou? Uma nutricionista. Ela tinha muito mais conhecimento, muito mais experiência de vida auditando empresas que tinham implantado o sistema de 22.000 do que eu mesmo. Então, o que eu fiz? Eu briguei com ela? Eu fiquei chateado dela estar me auditando? Eu me senti mal por ser auditado por ela? Pode ser. Mas esse é um jeito ruim de se encarar a nossa realidade. Quando você cria um problema na sua mente e aceita aquilo como um problema, você acaba limitando as oportunidades que você poderia ter. Então, olhando para aquela situação, eu não pensei duas vezes. Eu não quero saber se ela se formou em nutrição, eu não quero saber se ela se formou em engenharia de alimentos. Ela é uma pessoa, um profissional que tem uma formação técnica, mas que tem uma vasta experiência de vida e que pôde me ajudar em vários insights e dicas a respeito do que eu poderia fazer com o meu processo. Então, tenta não se limitar à sua formação acadêmica, mas também aproveitar as experiências de mercado que você pode carregar durante a sua vida. Você pode ter se formado em engenharia de alimentos, você pode ter se formado em nutrição. Onde foi que você desenvolveu suas habilidades profissionais hoje? E onde foi que você chegou? Valorize isso em você e valorize isso nos outros profissionais. Você vai ser um profissional muito mais feliz. E esse é um vídeo em homenagem aos nutricionistas que eu já trabalhei e que já fizeram parte da minha carreira profissional. Parabéns pela excelente profissão que vocês têm, parabéns por tudo que vocês fazem pela indústria de alimentos. E se alguém falar mal de vocês, deixa um comentário aqui para mim. Já trabalhei com muito nutricionista bom e sei que vocês são fundamentais para a indústria de alimentos. Se você gostou, se você tem um comentário, se você quiser compartilhar esse vídeo, é só pegar o link aqui embaixo. Um abraço e até a próxima!